E aí galera, eu sou o Guilherme Andrade. Olá pessoas, aqui é José Augusto. Olá, aqui é Paulo Costa. E aí galera, eu sou o Sandro Cruz. Fala galera, aqui é o Michael Oliveira. Aqui é Bruno HS. E está começando mais um Papo de Calçada. Para animar a festa, salve simpatia. Nós vamos discutir um pouco sobre a questão de por que a gente lê pouco. Quando o Sandro apresentou essa proposta lá no grupo, eu até perguntei ele, mas lê em questão de quê? Lê livro? Lê, sei lá, jornal? Aí ele falou assim, não, é questão de ler de tudo, é questão de ler post na internet, questão de ler legenda de filme, né, que nós falamos aí na semana passada, questão de legendado e dublado. Então eu achei também uma excelente discussão, por que nós lemos pouco, se nós lemos poucos, né, também tem essa questão, será que nós lemos pouco? Ou nós lemos com pouca qualidade? Algumas semanas atrás, meses atrás, eu vi uma reportagem, 10 anos, eu não encontro ela aqui agora, mas tem uma da Veja com a mesma temática. Estudos indicam que brasileiros leem cada vez menos. Aí, será? Até o cara faz até uma brincadeira. Se a pesquisar sobre leitura, quem foi que leu isso? Fica a primeira crítica, né? Aí, assim, só pegando esse tema, eu percebi, pelo menos, eu também tô entrando nessa. Antes a gente, por exemplo, quase todos nós aqui já ou somos universitários, ou já fomos, ou pretendemos ser. E... O Zé acabou de se letrar, falta pouco. Falta pouco. Já dá pra tentar a redação do Enem, já, né? Já. Eu só não sei fazer receita de miojo, mas... Eu ia fazer essa piadinha do miojo, cara. Então, assim, quando a gente vai estudar, o que é que a gente fazia? A gente ia pra uma biblioteca, pegava um livro, ou que nem no caso aí, eu até enquadro aí no mesmo grupo aí do Bruno, das enciclopédias. Ia lá e copiava todinha. Tá aqui, professor, eu fiz o trabalho. Hoje não, hoje você tem um Google acadêmico aí que te dá imensidão de artigos científicos de respaldo e em vários idiomas. Então é muito diferente hoje. E mesmo assim, por que as pessoas, pelo menos esses estudos, né, de magistrados aí na área da letras, né, eles falam assim, tá diminuindo. Eu me peguei há pouco tempo, fiz alguns concursos e eu não li livros. É complicado até falar assim, mas eu assisti alguns vídeos no YouTube sobre o tema. Por exemplo, métrica aí diferente dos concurseiros, né, que o pessoal sempre estuda tudo. Eu estudo só o que eu não sei. O que eu sei, pronto, dane-se. E às vezes ainda erro. Mas acontece com qualquer pessoa. E aí eu vou lá no YouTube e assisto. Por exemplo, um tempo desse eu fiz um concurso pro hospital regional, que inclusive eu passei em terceiro lugar. Por exemplo, o Crase. Aí eu assisti um vídeo de um cara lá que o cara tava falando sobre... Era só sobre Crase, um vídeo de 10 minutos. Aí o cara falando, e aí eu anotei algumas coisas. E aí depois eu falo assim... E eu tenho um livro de gramática aqui. Cara, por que eu não peguei o livro e li? Eu fui assistir... na faculdade, tá com 2 semanas eu fiz uma prova de cálculo e eu tava vendo o cara desmanchando integral aqui também e não peguei a porcaria do livro que tem aqui, o Bendito do Letude. Eu fui ver o cara lá, o Me Salva, que realmente me salvou, que consegui passar em cálculo 2. E aí assim, por quê? Aí eu deixo essa pergunta pra vocês, por quê? Isso de estudar, eu posso falar fácil, comodidade. É muito mais... É muito mais fácil, muito mais cômodo você sentar na cadeira e ficar vendo alguém falar, te explicar a matéria, te explicar tudo do que você pegar o livro, interpretar e tudo mais. É muito, muito, muito mais fácil. Eu acho mesmo tendo TDA? Sim, eu também tenho um déficitzinho de atenção, não é tão grande, mas eu tenho. Pra mim é muito mais fácil abrir o YouTube e ficar vendo o vídeo do que pegar um livro e ficar lendo. Até porque quando chega nas partes que eu não entendo, me dá um bloqueio do caramba e aí que eu não consigo ler mesmo. Já no vídeo não. Eu consigo reparar melhor e tudo mais no que ele tá falando.
E às vezes eu ainda entendo melhor nas videoaulas do que os professores. Eu só ia falar que, tipo assim, eu vou tentar ser breve, tá? Pra vocês poderem falar mais. Mas é porque, tipo assim, eu ia falar que, já que vocês falaram aí sobre como vocês estudam, eu ia falar que pra eu estudar, eu prefiro ler, porque por mais que eu tenha muita dificuldade pra ler textos longos, eu ainda consigo gravar o conhecimento por mais tempo. Se eu vejo alguma coisa num vídeo no YouTube, ou até mesmo num podcast, eu tenho o costume de esquecer muito rápido. Quando eu leio, eu sinto que eu guardo aquela informação por mais tempo. E pra falar sobre leitura, eu queria puxar um texto aqui, na verdade um ensaio, que é do Wilhelm Flusser, que é o Filosofia da Caixa Preta, que nesse texto ele não fala sobre leitura, mas ele fala sobre imagem. Ele fala sobre a invenção, entre aspas, da imagem técnica. Ele trata meio que de uma forma meio histórica. É um ensaio curtinho, sabe? Eu recomendo pra todo mundo ler, tem acho que umas 60 páginas. Curtinho. Então Tá vendo? Por que a gente lê pouco? A gente já se assusta com o número de páginas que um artigo curto tem. A maioria das pessoas se assusta. Só pra antes de você concluir aí, Eu 4 parágrafos. se eu vou no Netflix e eu vejo que o filme tem mais de 2 horas, eu não assisto, cara. Se o podcast tem mais de 1 hora, eu não escuto. isso é pecado. Nesse artigo, ele tenta tratar meio que de uma forma histórica, sabe? O modo como a gente produz informação. Então, tipo assim, primeiro tem a pré-história, né? Que é antes da invenção do texto, tudo era pré-história. Então, a partir do momento que você tem a invenção do texto, isso passa a ser a pós-história, né? O momento histórico que você dá na invenção do texto e a partir do momento que você registra isso com palavras. Antes, é claro que antes dos textos você registrava também com imagens, porém com imagens pictográficas. Agora, o que o Flusser diz é que com a invenção da fotografia, ele, vamos dizer que ele muda totalmente o processo histórico com a forma que a gente produz e com a que a gente recebe informação. Porque, vamos dizer assim, se você tem um desenho, se você tem um símbolo, ou se você tem um texto, você precisa parar e analisar aquilo, você precisa ter um contexto para aquilo. Já a produção de imagens, o que ela faz? Ela pega objetos e tira certas dimensões dele, que ele fala que, tipo assim, uma imagem nada mais é do que um objeto sem você tirar tanto a profundidade, tanto o tempo dele, se não me engano, faz bastante tempo que eu li esse texto, então, caso eu estiver errado aí, alguém me corrige nos comentários. Mas, enfim, ele fala que hoje em dia a gente consome coisas muito mais rápido, justamente por imagens pela fotografia ter dado a oportunidade pra gente de simplesmente fazer algo que é, vamos dizer assim, perfeitamente reproduzível em um espaço de tempo muito curto. Então você não precisa de um texto ou de um desenho muito elaborado para poder representar algo. Você só precisa de uma foto. E isso muda o modo como que a gente pensa. A gente passa a pensar de maneira mais rápida também. E com esse pensar de maneira mais rápida, muitas vezes a gente pula certos processos que a gente tem quando a gente vai desenvolver uma lógica ou um pensamento. E isso é a caixa preta, sabe? A caixa preta dentro da informática é algo que, tipo assim, é um sistema complexo, então você coloca uma caixa preta lá só pra, tipo assim, alguma coisa aconteceu aqui dentro e a gente não vai falar o que porque é algo complexo. A máquina fotográfica é uma caixa preta, você tira a foto, aperta um botão e sai uma imagem. Porém você não sabe como essa imagem é feita. É essa mais ou menos que ele fala no texto dele. Agora, a minha opinião é que a gente continua lendo bastante, tanto no Facebook, tanto no Twitter, tanto em qualquer outra rede social, tanto nas ruas. Mas, porém, o que a gente está lendo, sabe? O que a gente está produzindo e o que a gente está consumindo dos textos que a gente produz. Porque você vai ver que, né, daí vocês vão falar que a língua é algo vivo, sabe? Que ela se modifica com o uso dela. Sim, com certeza. Eu não vou querer cair num negócio de que a gente está acabando com a nossa linguagem. Porém, a gente vê que principalmente o que é um trabalho é de uma curadoria na internet, porque quando você produz muita coisa, quando você tem muito texto e vários disso, vamos dizer assim, não tem tanta importância, não tem tanta relevância, o que você precisa não é de ler
mas sim escolher o que você vai ler. Sobre Faz isso, sentido. Só uma coisa aqui. Pô, Zé, você não ganha salário não, mas se você ganhasse, seu salário tava justificado nesse programa, viu? Que pariu, irmão. Os caras que é isso? não, desfilou o Rosário aí, não, botou. Não, assim, Já até vontade de ler agora. Eu vou até beber um gole d'água. as várias coisas que o Zé disse, assim, me remetem a várias coisas, né? Eu posso começar do final da fala dele pro começo. O que eu ia falar é que é o seguinte, a questão do porquê que a gente lê pouco tem muito a ver, e aí tô usando aqui de psicologismo, né? Porque eu não sou psicólogo, minha mulher que mas a gente aprende, em geral, pelo exemplo. Então o que acontece? É uma história da minha família, são duas histórias, mas eu vou contar só uma. Minha mãe conta que a minha mãe se espanta muito com a minha capacidade de ler. E lembrando, eu também tenho TDAH. A gente pode mudar o nome do podcast para Papo TDAH, entende? Todo mundo aqui sofre dessa porra. Eu tenho uma teoria, inclusive, do porquê que a gente tem tanta gente hoje com TDAH. Mas a minha mãe conta que quando eu era pequeno, né, então aquela tradição de no domingo, né, ter aquele jornal do domingo, após o café da manhã, até durante o café da manhã, meu pai começava a ler e a minha mãe pegava uma seção do jornal para ler e eu pegava qualquer parte do jornal e lia de cabeça para baixo. Mas era para fazer parte daquilo ali, que estava todo mundo lendo, então todo mundo fica vendo para esse pedaço de papel, então eu também leio. Eu sou um leitor quanto mais. Então depois que eu baixei minhas cargas horárias, eu estou trabalhando bem menos desde 2016, então assim, hoje em dia eu me entrego ao prazer de numa semana conseguir ler 3 livros, porque eu tenho bastante tempo para isso. E assim, a minha biblioteca reduziu muito de tamanho por causa do e-book. O e-book facilitou muito isso, porque vários livros que eu tinha aqui ocupando espaço, fiz download, salvei na nuvem e já consigo ter esse livro disponível para quando eu quiser. E aí ele estava falando, por exemplo, da formação da imagem. Eu tenho um livro aqui, é uma coletânea de artigos organizado pelo Léo Charney e a Vanessa Schwartz, que fala o cinema e a invenção da vida moderna, que tem muito a ver com isso, de como as imagens elas passaram a traduzir aquilo pra gente. E aí é que vem esse conceito. Eu sei que eu já ouvi vocês falando outras vezes que assim, o Leandro Carnal, etc. O Leandro Carnal tem uma frase muito boa que ele fala assim, nós nunca lemos tanto, mas aquilo que a gente lê não tem importância nenhuma. Porque o que a gente faz daquilo, por exemplo, a gente às vezes vê numa leitura do Facebook, do Twitter, o cara com uma opinião contrária à sua, e você xinga ele, ué. Mas aquilo que o cara falou não te gera nenhum questionamento, nenhuma mudança. Aliás, você não quer fazer daquilo ali uma mudança para você. Isso me preocupa, porque eu penso que esse é um papel da leitura. Você, A Ilha do Tesouro, que é um dos clássicos da juventude, ou então Os Caravelos do Diabo, que foi o meu livro da infância, que eu li várias vezes. Cara, eu me imaginava o tempo todo dentro daquela porcaria daquele livro. E eu me via como aquele garoto tentando descobrir por que existia um assassino de ruiva. Tomara que vocês tenham lido isso também. Se não leram, vejam o filme. Hoje existe esse tipo de comentário no Facebook, quando o nego manda lá aquele textão, muito grande, vou esperar sair o filme. Porque, gente, todo mundo ficou preguiçoso a esse ponto. As imagens, elas facilitaram a compreensão pra gente. E isso é um ponto. E é bom. O problema é, como não foi gerada essa cultura do exemplo, das pessoas explicarem o porquê que ler é bom. Porque mais do que a gente dizer por que a gente lê pouco, por que não ensinam pra gente que ler é bom. Por exemplo, eu como professor, eu cansei de ver na escola, e vocês também já devem ter passado pela escola, o professor, quando indica uma merda de um livro para você fazer um trabalho no bimestre, ele vai pedir para você ler o Machado de Assis, ele vai pedir para você ler o José de Alencar, que tem uma literatura rebuscada, uma literatura romântica do final do século XIX. Pô, cara, é muito difícil. Um moleque de 15, 16 anos que só pensa em buceta, pô, entendeu? É que assim, aqui no o Brasil, ele é um povo muito mais
visual, até já tinha falado isso antes, ele é muito mais oral, é muito mais de falar do que de ler e ouvir. Essa questão dos livros que os professores indicam, a alfabetização aqui ela foi muito tardia. A educação ela passou a ser considerada um direito obrigatório lá na década de 30. Então é pouco tempo para se mudar toda uma cultura. E ninguém tá olhando, vamos dizer, entre aspas, para a questão da escola, né? Por isso que não foi mudado de forma tão intensa durante todos esses anos a questão da leitura, que é o que foi falado. O pessoal tá entrando aí na adolescência e os livros que são indicados tem que, a cada 2 minutos, consultar o dicionário. Isso torna a leitura chata e o pessoal acaba se afastando. Ainda dou outro ponto pela falta de leitura. O valor dos livros que são interessantes, são muito isso caros. Eu não compro, cara. Isso eu não compro. Nossa. Essa do valor do livro eu não compro. Na minha opinião, quando o cara quer, o cara vai na internet, o cara pulsa, o cara acha internet. Exato. Eu sou uma das pessoas que eu não consigo ler pela internet de jeito nenhum. Mas não precisa, cacete. Dá pra ler pelo tablet, pelo telefone celular. Você não precisa ler pela tela de computador. Tem até audiobook. Pra mim, perde a magia. Pra mim, eu tenho que pegar o livro. Inclusive, eu vou dar diquinha aqui pro amigo leitor. Amigo leitor que não gosta de PDF, use EPUBs, cara. Qualquer smartphone abre e você não tem aquele problema de ficar diagramando o tamanho da tela, sabe? É ótimo. Pra mim esse aplicativo é ótimo. Ou então, tu tem um livro que você não leu, você troca com alguém, tem várias páginas no Face que faz isso. Você vai trocando um livro que você leu por outro. Mas, ainda assim, pra mim, o valor e a acessibilidade dos livros não são tão fáceis assim. Pra quem quer realmente um livro, pra quem se importa de ler. E o outro que eu ia falar, eu esqueci, justamente. É mais. E também é educação de leitura, igual vocês falaram. O único lugar que você vai ter contato com o livro é na escola, e os professores querem passar Machado de Assis, querem passar negócio da época da minha avó. E os livros mais atuais, além de ser os olhos da cara, a criança também não tem aquela motivação em casa. Eu fui me apaixonar pela leitura por conta própria, porque minha mãe e meu pai nunca me incentivaram a ler nada. E tem uma justificativa que pode ser dada, que, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho mãe professora, eu tenho pai com a educação básica. A gente está começou na década passada a superar isso, né, a superar os pais que não tinham a educação formal. Então, de repente, os filhos desses pais que hoje até conseguem chegar ao ensino superior, talvez os filhos dessa geração eles possam até ser leitores. Mas eu acho que essa semana uma reportagem sobre isso aí. E eu costumo dizer também que assim, mas eu não consigo ler livro porque eu não consigo me concentrar ou porque eu sinto sono, etc. Tem duas questões, né? E tem a ver com aquilo que eu tinha falado antes, de passar livro do século XIX para você ler. Não existe que você não consegue ler. Você ainda não sabe o que você gosta de ler, cara. Isso aí, concordo. O Sandro estava falando de estudar para concurso. Cara, quando eu fui fazer meu mestrado, aí você pega o programa do mestrado, tem um livro de história que sempre cai em qualquer bibliografia básica, que é um livro do Perry Anderson, As Linhagens do Estado Absolutista. Eu tô parando de falar porque o meu cachorro tá falando. Linhagens do Estado Absolutista. Cara, todo programa de concurso cai esse livro. Eu já li, e é um tomo com mais de 700 páginas. Velho, eu já li esse livro 2 vezes. Então é um saco. Mas, e aí você tem que novamente repetir. É um livro técnico, chato, escrito por um historiador francês chato. Porque a historiografia francesa é chata. Então, assim, e livro técnico ainda é mais complicado ainda pra pessoa ler, né? Se você não tem uma introdução científica para aquilo, você tá muito ferrado. Mas, e para isso você tem que ter um background. Então, não à toa a gente aprende a ler com aquela cartilha do B com A, B com A, B. Para existir uma progressão.
se a gente não está estimulando o cara a ler o mais simples, eu sempre digo, antigamente eu criticava aqueles livros que tem em banca, eu não sei como é que é nos outros estados, mas aqui no Rio tem uns livros que vinha impresso até em papel jornal, era um papel bem furraquinha, Sabrina, Daniele. Sumiram, agora pelo menos os que eu vi é pessoas que têm esses livros, eu sei qual é que você está dizendo. Cara, eu vejo muito em sebo. Você nunca viu o livro da Sabrina? Eu não conheço. É pornô isso aí, Sabrina? Não, é um soft pornô, cara. Alguns deles são soft porn, tipo assim, são livrinhos de bancas para donas de casa. O público-alvo geralmente são donas de casa que vão lá, sabe, comprar por um valor baixo e leem uma semana no máximo, coisa assim, sabe? Não é uma leitura densa. Isso. Eu criticava isso. Só que hoje eu sou favorável ao cara ler qualquer coisa. Por exemplo, você gosta de... né? Exato. Você gosta desses romances que a Sabrina tinha muito... Então ele saiu da água com seu corpo moreno, todo suado, que não sei... Pra uma mente de uma dona de casa que tem um barrigudo feio igual a mim, deve ser uma maravilha. Não, o romantismo tá aí, pô. O romantismo... Imaginação vai longe. No fim, mas... não é nem que não goste de ler, é que não tem a chance de ler sobre aquilo que gosta. Eu ia falar agora, pegando essa ideia aí que ele tá dizendo aí, que eu passei por isso no meu ensino, no meu Fundamental 1, né, que é até a 4ª série. O estímulo, né, é pouco. Quando pega, e hoje existe todo tipo de literatura infantil, juvenil, infanto-juvenil, né, que é para quem ainda está na transição, adulto e específico. Certo. E o primeiro livro que eu li, acho que eu estava na 5ª série, que foi, a professora chegou, eu quero que vocês leiam isso aqui, eu vou passar um trabalho sobre ele, que era Os Miseráveis. Aí eu peguei, aí o que aconteceu foi o que não sei se foi o Mikael ou foi o Bruno que falou aí, aí a pessoa encontrou aquilo que ele gosta. Aí o que acontece, quando eu li o livro eu fiquei maravilhado, é uma história muito, muito boa. Aí pena que transformaram em musical. Mas eu nem assisti o musical, né, então não vou nem comentar não, mas assim... Quando eu li aquilo e eu falei assim, bicho, vai ser ver um mês aqui para ler. Eu comecei a ler de manhã, né? Quer dizer, de manhã não, eu saía da escola de manhã. Eu comecei a ler, acho que depois do almoço, quando foi de noite já tinha acabado. Eu me entreguei para a história, é um livro muito bom. Mas assim, realmente nem todo mundo tem esse boom aí. Talvez a Sabrina aí despertou em algumas pessoas esse coisa, mas não são todos. Eu nunca li nenhuma história da Sabrina não, mas eu já vi vários livros por aí, assim, de pessoas que têm. Porque ele é justamente um livro que é para ser popular. E tem uma outra questão que, por exemplo, quando você pega, se você for pegar uma edição original dos Miseráveis, também é um outro tema, um outro tomo enorme, com um bocado de páginas. Quantas vezes a gente vê por aí? Eu já vi a Bíblia em história em quadrinhos, velho. Eu já li também. Tem um primo meu que tem. Eu já vi também, eu tenho uma. Eu tenho um primo meu que tem, eu cheguei a ver algumas partes do Evangelho. Eu tenho uma chamada Bíblia em Ação. É maneiro, são vários quadrinhos. Pô, tem a Bíblia toda ali, velho. Então se o cara conseguiu fazer isso com a Bíblia, e existem vários romances brasileiros já adaptados para quadrinho, por exemplo, eu tenho um que é o Curtiço. Quando eu passei o Curtiço do Aloysio Azevedo, é um livro muito chato de se ler, porque ele faz uma descrição muito detalhada de cada casa do cortiço. Para quem gosta de ler, para quem já tem o hábito, já tem essa questão da descrição do ambiente, aquilo é mole, é deleite. Pô, você perde páginas e páginas ali para saber o cara descrevendo a cozinha. Entende? Então, quando eu passei para os meus alunos em revista em quadrinhos, eles adoraram. Pô, professor, no bimestre que vem, passa outro livro desse. E isso é legal, quando a gente dá de cara com isso aí, é muito legal. Sim, porque como tem a imagem ali, tu consegue ler mais rápido. Sim. Gera mais discussão, fica mais legal, fica mais leve. E vai muito também da formação do leitor, né? Fica até a dica, né, já que você já é professor aí, no meu ensino médio, tinha uns livros lá na biblioteca da escola, o Shakespeare, em quadrinhos também. Nossa, aquilo é fantástico também, assim,
É claro, eu já tinha lido. Eu não lembro qual. O Rei Lear. Eu li o Rei Lear, né? E aí quando eu vi assim quadrinhos, é bom, pra quê? Porque o Shakespeare também tem aquele muito. Como é que se diz? A fala muito bonita, né? Erudita. Vamos assim. Ele escreve peças, ele não escreve romances. Tem uma diferença. Exatamente, você tem que ler ali, Rei Lear, aí você lê a fala dele, aí depois vem fulano, aí você lê a fala dele. Porra, é de saco. É um roteiro, né? Na verdade é um roteiro. Não, é que eu ia falar que, tipo assim, vai muito da formação do leitor também, que vocês estão falando aí dos romances de Sabrina, Bianca, essas coisas. Bianca. Eu mesmo, eu comecei a ler lendo Agatha Christie. Eu comecei a ler lendo Agatha Christie e Sidney Sheldon, tá ligado? Sidney Sheldon é outro nível, cara. Sidney Sheldon é muito então, mas tipo assim, depois tipo assim, eu com 16 anos, eu fui tentar ler Dostoiévski, cara, eu não consegui, sabe? Eu sou... Não, rolando Crime e Castigo há 39 anos. Conseguisse, eu saía do podcast agora. Não, eu só consegui ler agora que eu já tenho 22 anos nas costas, sabe? Eu me considero um vencedor porque eu tô chegando no final dele. Mas tipo assim, o que eu ia falar é que a leitura, ela tem um certo nível, sabe? Por exemplo, você não vai chegar e vai pegar um Tolstói logo de cara pra ler. Você não vai pegar como que é o nome do cara que escreveu o Grande Sertão? Guimarães Rosa. Isso, você não vai pegar um Guimarães Rosa logo de cara, sabe? Porque são leituras mais densas, realmente. Tipo assim, eu mesmo, Grande Sertão Veredas, eu não consegui ler até hoje. Então, é necessário, sabe, essa literatura mais pulp, justamente pra acostumar o leitor. São ciclos, né? É uma porta de entrada, né? Primeiro tu começa aqui, se tu gostar, tu vai aprofundar. Você falou do Sidney Sheldon, foi outro que quando eu peguei numa biblioteca pública, eu falei assim, eu tinha ouvido muito falar que eu gostava muito daquele Genial Gênio, né, aquele que escreveu. Aí eu li um livro dele e, cara, é muito bom, assim, ele consegue envolver a pessoa, aquilo é fantástico. Eu tenho 2 livros dele aqui, que é o Outro Lado da Meia-Noite. Isso, são clássicos. Sim. O Plano Perfeito. Isso. Então, isso é uma coisa que eu falo. O Zé falou, por exemplo, Sidney Sheldon, Agatha Christie. Quer ver uma coisa? Naquele programa que vocês falaram sobre música, no meio dos anos 90, 2000, tinha uma onda muito que era fazer o clube do CD. Nos anos 80, cara, tinha o clube do livro. A pessoa fazia uma assinatura e todo mês vinha um livro para casa. Então, assim, eu lembro que a minha tia tinha aquele porrada de livro da Agatha Christie, uma porrada de livro do Sidney Sheldon, e um livro me chamava a atenção, que era As Brumas de Avalon. E a capa tinha uma moça montada num cavalo, segurando uma espada. Eu falei, porra, esse livro é maneiro. Eu li os 3 volumes. Me pergunto que a história eu não sei. Mas eu li só porque é o seguinte, a minha tia, quando acabou de ler o livro, falou assim, agora tem que esperar até o próximo mês para ler o outro. Quando ela leu o primeiro volume, ela tava assim, eufórica esperando. Igual o nego fica 1 ano esperando a próxima temporada da série. Nos anos 80... O pessoal esperava a outra edição. Exatamente. Então isso é outra coisa. Eu tô esperando o George Martin escrever a porra do livro 6 até hoje, cara. Até hoje. Tomar no cu, velho. E ele disse que ele não escreve por preguiça mesmo, né? É lógico, ele tá enchendo o rabo de dinheiro, vai escrever pra quê? Ele tá meio preocupado. Aí, a HBO tá pagando ele pra escrever. Já pensou que vida maravilhosa? Ele tem isso, né, cara? O escritor, depois consolidado, o próprio Luiz Fernando Veríssimo já disse isso. Ele só escreve hoje porque ele tem que escrever, ele se sente na vontade de escrever. Mas precisar mesmo, ele disse que ele não tem mais nada pra escrever. Mas a editora fala assim, pô, cara, lança qualquer coisa de crônica aí só pra gente justificar teu salário. Eu já vi ele dizendo isso. Só caraca, se você quer pegar paixão pela leitura, começa a ler o Veríssimo. É a melhor porta de entrada que tem. Nossa, comédias da vida privada, né, cara? Sim, comédias pra se ler na escola. Isso. Então eu sei que assim, tem muito disso. É uma cultura que não ensina a ler,
é uma cultura que não diz pra você por que ler é bom, mais Só querem importante que você leia, né? Como é que eu vou dizer assim? Tipo, agora tua mãe, come beterraba aí. Mas eu não gosto. Não gosta por quê? Porque eu não gosto. Pô, e beterraba é rosa, beterraba é doce. Mas por que não gosta de beterraba? As pessoas, porque tem gosto de terra. Igual quem não gosta de açaí. Mas você precisa... Tem um ponto que a gente passou aí, só pontuar de novo, ele vem antes da escola, que são os pais, né? É isso Por aí exemplo, que eu ia falar. desde agora. quando a criança é pequena, a forma como você interage com ela, você gosta de contar a história, você entra na brincadeira dela, porque a imaginação ali, ela não tem limite, né? E você estimulando isso, você compra um livro, você inventa um novo final. Eu tenho a sobrinha de 5 anos, a gente faz isso de vez em quando, né? Você tá abrindo as portas ali pra ela gostar da leitura. O Itaú faz aquele programa Leia para uma Criança, aí num ano eu recebi a coleção de livros. Aí, na época que eu recebi o livro, era mais ou menos a época de aniversário da minha sobrinha também. E, porra, eu não tinha comprado nada. Pô, tirei os livros lá, botei num papel de jornal bonitinho com uma fita e dei pra ela. Nossa, o tio Bruno me deu um livro, que lindo! Mas pra criança ela não sabe que é um livro, né? Mas eu dei um presente pra ela. Então por que eu dei esse presente pra ela? É um estímulo, vai que cola. Sim. O Bruno citou o exemplo dele e a gente meio que não falou diretamente sobre isso. Que é a questão do exemplo. Igual você falou aí, né? Você falava, quando eu era pequeno, meu pai pegava uma folha do jornal, minha mãe pegava outra parte do jornal, e eu pegava o jornal e tava de cabeça para baixo, mas eu tava lendo, sabe? Aí você depois, depois você veio e falou assim, o pai e a mãe da gente falam assim, come beterraba, porque é bom, mas não tipo assim, mas sua mãe, seu pai come beterraba também? Porque se a criança vê o pai comendo beterraba, jiló, sei lá, brócolis, o que seja, a criança vai comer, entendeu? Assim, é tudo questão... Eu tenho 2 primos, que é mais ou menos o seu caso aí, Bruno, que são filhos de professora, sabe? E a mãe deles, assim, a minha tia, ela lê muito, mas muito, ela é tipo você, ela pega um livro aí, num dia, se ela tiver de férias, num dia ela lê um livro tranquilo, assim, brincando, bem grande, entendeu? De 200 páginas ela lê num dia, brincando. Então, meus primos, desde pequeno, eles tiveram essa cultura de gibi, de Turma da Mônica, de livros infantis, sempre leram muito, muito, e hoje eles continuam lendo. Eu, como comparativo com eles, criado da mesma forma, na mesma classe social, mesmo, praticamente as mesmas escolas, eu não tive esse exemplo dos meus pais, sabe? Meus pais tinham mal o ensino médio completado, sabe? Não tinha nenhum ensino técnico, então eles não tinham essa cultura de paralelo. Minha tia é professora com ensino superior, né? Então ela tinha ela criou esse hábito, que também já veio de antes, mas tinha esse hábito. Meus pais não. Eu não via meus pais lendo. Por outro lado, meu pai adorava assistir filme de ação, filme de guerra, filme de faroeste, e eu cresci gostando disso, sabe? Porque eu sentava do lado do meu pai para ver, tá? Então a criança, ela vai muito do exemplo dos pais. Não adianta você falar para a criança, olha, você tem que ler porque ler é bom. A criança olha pra você, mas já que é bom, por que você não lê? Tem uma história escrota na família, eu não lembro mesmo dessa também. Num almoço de domingo desse família, meu avô tinha uma mesinha de centro. Debaixo dessa mesinha de centro ele guardava os jornais velhos, né? Aquele jornal que a gente usa para botar cocô de cachorro. E aí essa mesinha estava num dia num churrasco no quintal. E aí eu e meu irmão, a gente pegou os jornais que estavam ali e a gente começou a ler. Do nada, a gente tá ali lendo. Rapaz, minha tia pegou a minha prima e deu uma porrada na cabeça. Deu um safanão que todo mundo olhou assim, espantado. Tá vendo? Olha teus primos. Eles leem até jornal velho. O jornal que vai pro cocô do caixão, eles leem. Você não lê nada. Assim, mas a minha tia não lia. A minha tia não lia. Horrível. Então aí você vai cair, igual também foi citado, né? Aí você chega na escola, não quero criticar o sistema educacional, isso aí é um caso à parte, não adianta também. A regra é essa. A regra é essa, fazer o quê? Enquanto não tiver alguém para mudar a regra, a gente tem que jogar o jogo conforme a regra. Né? Isso aí. Mas a criança, o adolescente chega na escola e pega Machado de Assis.
sabe? Pega Sacanagem. Érico Veríssimo, condição. essa de Queiroz, Muita sacanagem. Eu tenho um livro aqui que é um certo Capitão Rodrigo, eu acho que é isso mesmo, Isso, que é do isso. Essa de Queiroz, do Essa de Não, essa de Queiroz não, é do Luiz Veríssimo, o pai do Luiz Fernando Veríssimo. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, desculpa o engano. Que eu não li na época da escola. Meu pai comprou o livro, sabe? Eu li metade e aquilo não me interessou. Agora, depois, sei lá, eu tinha uns 20 anos, meus livros tinham acabado, Ele é um livro fininho, pequeno, que é só um capítulo do Tempo e o Vento. Tempo e o Vento. Aí eu falei assim, vou ler esse livro, ele tá aqui, só que eu tenho um certo problema que eu tenho que começar uma coisa do começo até o fim, sabe? Eu não consigo fazer as coisas pela metade. Mas esse livro faz parte de uma obra completa. Então, peraí. Aí eu comecei a ler o Tempo e o Vento. Cara, é um livro magnífico, cara. Esse livro lindo, cara. É muito... Sim, eu ainda não... eu quero ler a obra completa mesmo, sabe? Que tem o Continente, né? Eu ainda só li o Tempo e o Vento. Não consegui ler tudo ainda. Mas, cara, e assim, é tudo questão de interesse. Você descobrir o que você gosta, sabe? Vocês já falaram isso, mas né, reforçando essa parte, dando o meu ponto de vista. Descubra o que você gosta. No cast lá de música, de influência musical, a gente até brincou com isso, que tem um amigo nosso lá que não gosta de Beatles, sabe? Aí eu falei assim, mas você não gosta de Beatles, não sei o quê. Aí no papo mesmo a gente chegou na conclusão, mas eu falei assim, não, peraí, mas não adianta você querer chegar e bater direto nos Beatles. É muita informação, sabe? É uma coisa muito complexa. Vai ouvindo Guns N' Roses, vai chegando, sabe, por fora. Uma hora você vai chegar no Beatles, e aí você vai entender a obra dos caras, e você vai ver por que os caras são foda. E você pode continuar não gostando. Também. Também. É sempre uma Faz parte, probabilidade. não é nada errado. É igual a discussão do dublado e legendado. Você entender o porquê é ok. Agora, gostar ou não é outra coisa. Com certeza. Porque tem uma outra questão. Outro dia desse, até publiquei no meu Facebook um vídeo de uma idiota qualquer, desesperada, porque ela estava no final do período e ela não aguentava mais ler tanta apostila que ela passava, que ela recebia no curso superior. Essa é uma parada que acontece muito. O cara, quando chega, se ele na educação básica, ele não passa nem por essa introdução de um estímulo à leitura, quando ele chega no ensino superior, que o professor caga pra você, ele não quer saber. Ele vira pra você e fala assim, vocês têm que ler isso, isso e isso, capítulo tal, 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 dia tal é a prova, dê o jeito de vocês. Dia tal é o seminário e você que se vire. No ensino superior é assim. E aí, você, caralho, tem que ler essa porra toda. Mas porque te vira. Ele só não diz te vira. Mas ele fala o que você tem que fazer. Eu tinha um que dizia. Ela fala te vira. Isso quando ela não fala um palavrão ainda. Tiete aí. É isso aí. Então, mas tem um negócio que eu acho legal. Eu acho que eu imagino que eu sou o mais novo que tô aqui nessa bela conversa, que tipo assim, nos últimos anos o próprio governo tem distribuído livros, sabe, naquele conjunto escolar básico, que eu esqueci o nome, que o programa do governo dava, sabe, tipo assim, dava um caderno, lápis, canetas, mochila, essas coisas pros alunos, e também dava um pacotinho com 3 livros, sabe? E nisso foi que também eu comecei a ler Érico Veríssimo, comecei a ler outros autores mais brasileiros, tipo assim, que eu tava justamente acostumado nesse negócio de Agatha Christie e Sidney Sheldon. Foi aí que eu comecei a ler Érico Veríssimo, Jorge Amado e outras coisas. E é uma iniciativa que eu achei, cara, muito boa. Uma iniciativa que eu achei muito maneiro também, que antigamente, no final do ano, mas na época que eu estudava meu fundamental, eles davam uma revista Recreio e foi eu era assinante. A Recreio nunca assinei, eu era assinante da Super Interessante da Mundo Estranho. Foi aí que eu me apaixonei pela leitura, biólogo gosta dessas coisas. Foi aí que eu comecei a me apaixonar pela leitura, pela Recreio. E acho que hoje em dia essa iniciativa já morreu há muito tempo já.
Sim, Nem hoje sei o se que eu é. gosto é do Vocês falaram recreio. aí do governo, fazer outro apelo aí, né? Nosso colega Ives aí que ia trabalhar com a gente, depois mudou de ideia, não sei como foi aí, que ele trabalhou na prefeitura daqui, fez um evento chamado a Feira do Livro, que tinha esse intuito de incentivar a leitura e de apresentar escritores, né, aqui da região. E aí eles fizeram uma campanha bem interessante. Ele era a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas eu vou falar assim um pouco do que eu vi, né? Eles pegaram diversos livros e espalharam pela cidade, colocaram em bancos de praça, lá na rodoviária, em vários lugares, até em bar mesmo, e deixava lá. E a ideia era o quê? É quem pegasse o livro, ler, né? E depois, aí tinha lá no começo, se você pegou esse livro, você aventure-se, não sei o que, então, e ao terminar, coloque em um local público. Quer dizer, a pessoa lê e aí desmistifica, até porque uma coisa que foi falado aí no começo, que a maior justificativa que as pessoas dão para não ler é o que? O livro é caro. E aí, com uma coisa dessa, como é que você vai reclamar do preço do livro se você está meio que ganhando? E outra, todo município tem uma biblioteca, se não tem, deveria ter. Escolas têm biblioteca, universidades têm biblioteca, então quer dizer, às vezes você compra um livro e só intuia lá nas tuas coisas, então pelo menos você pegando um desse, você termina de ler e aí você devolve. Fica até a dica, você que está ouvindo aí, você não quer comprar mais, ou pega emprestado de quem tem, ou então procura se tem na biblioteca. Eu mudei recentemente para uma casa menor. Então, como eu já havia dito, alguns livros eu já tinha baixado em e-book e outros eu realmente já li, não quero manter esse depósito de traça em casa. Cara, eu juntei 2 caixas de livros para doar. Você sabe o que é você fazer postagens, várias postagens no Facebook? Olha, gente, tenho livros para doar, quem quiser, não sei o que, fala comigo, eu levo, ou então vem aqui buscar. A caixa continua aqui. Essa iniciativa, por exemplo, teve um amigo meu que um dia ficou puto, né? Que ele, tinha livro para doar e ninguém vinha buscar também. Ele fez mais ou menos isso com esse projeto que você falou. Ele foi um dia num ônibus, como ele pega o ônibus no ponto inicial ou ponto final, depende do referencial, ele chegou, ele foi um dos primeiros a entrar no ônibus, ele foi botando um livro em cada banco. E largou lá e sentou no lugar dele. Quem chegou no lugar pegou o livro, já não era mais dele. E aí o que a pessoa vai fazer com o livro, não importa. E outra coisa da questão de ficar caro, eu sempre digo o seguinte, eu faço todos os meus cálculos em cerveja e cigarro. É uma métrica bem interessante. Mas aí você tá mexendo com instituições que são o pilar da sociedade moderna. Aí, tipo assim, pra comprar um pacote de cigarro pra durar a semana toda, eu vou gastar aí uns 50 e poucos reais. Velho, se eu tenho 50 reais pra comprar um negócio que vai me matar, eu vou ficar mendigando 20, 30 pra comprar um livro, que é algo que vai me trazer alguma coisa de bom, e se não me trouxer, pode vir a trazer pra outra pessoa? Então é um cálculo que a gente precisa fazer. Do que é importante? Gastar 50 reais para tomar não sei quantas cervejas ou 50 reais para adquirir algum tipo de conhecimento, alguma coisa? É uma coisa para se pensar. Sim. Só a questão ali foi o Sandro que falou da Feira do Livro, né? Na minha cidade, Criciúma também tem. Tem a Feira do Livro, na região também tem, todo ano. E no local público, no ponto de ônibus, foi colocado lá um armário, uma prateleira para você colocar os livros, igual ele tinha citado. No começo, tava tímido a aceitação, tanto que, se eu não me engano, na segunda ou terceira semana só tinha folder de Casas Bahia, esse tipo de coisa. Consuma. Mas agora tá começando a engatinhar, e a gente volta num ponto interessante, não sei se foi o Guilherme que falou, que
A guerra do passado a gente já perdeu, então esse tipo de iniciativa ajuda num dos pilares que é formar novos leitores. Aqui em Sorocaba também tem o Vai e Vem, que é a mesma coisa, sabe? São postos que tem certos amarinhos que tem espalhados pela cidade e que você pode colocar e pegar livros de lá. E é sempre bom, porque sempre final de semestre, período escolar, enche de livros. Não, até assim, se quem estiver ouvindo, mas na minha cidade não tem. Gente, escola pública tem livro, sabe? Escola pública tem livro. Você pode ir numa escola da sua cidade e perguntar, falar assim, tem um livro aí pra eu ler? Com certeza eu tenho. Então, procurar. Não sei se outros estados também tem. Aqui no Rio tem um pouco a tempo também. E geralmente eles têm um cantinho que vende livros por R$2. Cara, tem uma coisa também que é o seguinte, que é preciso desmistificar. Que é o seguinte, quem lê livro é intelectual. Você tem que ter livro para adquirir cultura. Que cultura, velho? A leitura é uma forma de entretenimento também. Isso aí. Mas isso daí vem daqueles arrombados que fala que Dan Brown não é leitura. Pelo amor de Deus. Eu gosto desse cara que fala que funk não é música, pô. Prefiro nem comentar. Essa aí eu passo. Em relação ao livro, pode ser feito também com que eu faço também. Não existe música ruim, existe a música que você não gosta. Da mesma forma, não existe livro ruim, existe o livro que você não gosta, cara. Isso aí. Exceto os 50 tons de cinza. Não, peraí, aí eu tenho que abrir um parêntese. Puta merda. Tem um vídeo, agora porque nego espelho. Eu achei os 50 tons de cinza na casa de alguém. Aí eu comecei a ler. Aí, nego, caralho, o Bruno, professor, mestre história, lendo 50 tons de cinza, vamos filmar essa porra. Aí os doidão já pra sacanear, eu comecei a ler em voz alta os 50 tons de cinza. Cara, não é que a história é ruim, ela é mal escrita. Aí é demais. A história mal escrita é demais, cara. Aquilo ali não é ruim. Afinal de contas, vamos pensar que, né, um romance sadomaso. E, pô, leu, né, ele pegou na minha vagina, dá um pouquinho de ideia. É o livro pra senhora, né? Aquela senhora reprimida que é uma nova satisfaz seus desejos, né? Ela acaba lendo e satisfazendo. Vocês estão ligados que esse livro é uma fanfic, né? De Crepúsculo, cara. Sim. Justamente, meu Deus. Porque a autora tava cansada, né? A Bella e o Edward, vai, não. Vamos fazer, fazer uma putaria. Então ela falou, pô, não se pega, eu vou fazer se pegar e se pegar forte agora. Depois dessa, galera, alguém tem uma consideração final aí? Pode, só pra fechar 5 minutinhos aí, pode falar. Meus amigos, leiam porque vocês querem, leiam o que vocês quiserem ler, leiam qualquer coisa, cara, lê jornal velho, mas lê, cara, lê Sabrina, cara. Acho que vão aumentar as vendas da Sabrina agora, vai voltar pras bancas. Eu queria indicar aí de leitura uma coisa que eu li muito também durante o ensino fundamental. E provavelmente você vai achar ele só antigo, que ele deixou de ser publicado há alguns anos, assim, né, nos anos 90, que é uma coleção chamada Escolha Sua Aventura, da editora Coquetel. É uma temática bem interessante de histórias que você começa a ler e no final da página, se você quiser, por exemplo, o cara tava andando e viu lá uma casa. Aí tem assim, se você quiser entrar na casa, vá pra página tal. Se você quiser continuar andando na rua, vá pra página tal. E aí conforme você vai escolhendo a página, a história vai tomando rumo. Isso é muito interessante. Até quando eu li ele, eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos. E hoje em dia, se eu lesse um negócio daquele, era muito... são histórias boas, porque prende a pessoa que fica naquela expectativa. Quando você termina a história, você quer voltar pro começo. E se eu tivesse ido pro outro lado? Então, fica boa. Essa aí, eu acho que eu indico, assim, porque eles têm tanto de aventura, de ação e de terror. Então, é pra todo mundo mesmo. Esses livros foram feitos bem pra todo mundo.
E como a gente sabe, né? Tipo assim, uma das instituições que também são os pilares da sociedade moderna é a pirataria, né, gente? Então... Mas pirataria de livro, sei lá, tem aquele vídeo que é tão fácil de conseguir. Não, é que tem... Não, sim. E tem também aquele vídeo do Neil Gaiman, né? Dele falando que... muita gente é contra o compartilhamento de livros porque prejudica o autor, e tipo assim, a gente tem o caso do Paulo Coelho, que não vamos discutir aqui se é bom ou não, mas o cara, ele ficou famoso, vamos dizer assim, justamente porque ele distribuiu cópias de graça, sabe, ele na internet, e isso deixou ele famoso. E também tem esse vídeo do... Tem muita gente que faz isso. E tem o vídeo do Neil Gaiman, ele falando o quão importante é você emprestar os livros, sabe, você compartilhar o conhecimento. Mas se você pegou um livro emprestado, devolva, porque o dono do livro pode emprestar para outras pessoas. Não. Quando alguém empresta um livro, dois idiotas entram em ação: o que empresta e o que devolve. Ok. Agora se explica. Fale mais sobre isso. Cara, eu deixo emprestar livro, me peça qualquer coisa, menos livro emprestado. Não, cara, não sai daqui de dentro da minha... Quer ler? Lê aí, porra. Tem a tá, gente. Não. Eu quando eu empresto é porque eu já me enchi, sabe? Eu tipo assim, eu cobro a pessoa, mas eu já sei que ela não vai devolver, sabe? Então, tipo assim, ó, toma esse livro aí, vai. Eu não empresto porque eu tô pensando no futuro. Meu filho tem que ler essas porra também, pô, pra não ser um idiota. É o único livro que eu li mais de 3 vezes. Esse livro eu leio todo ano, todo final de ano assim, eu gosto de ler ele pra me fazer pensar, é a arte da guerra. Esse livro não pode nem encostar nele, ele fica aqui guardado, jamais penso em pedir. E olha que esse é um livro que tem milhares de edições o ano inteiro, né? Você compra ele por R$10 sempre. É um dos mais fáceis. Eu comprei o meu por 10, novo mesmo, fechado, lacrado. R$10. Eu tenho R$7 novo também. Engraçado, e uma coisa que é o seguinte, só porque falaram, e eu me lembrei disso agora, essa questão do fazer o download de livros, etc. Foi engraçado porque eu estava lendo A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, e ele faz uma crítica a isso, né, à pirataria. E que, nesse momento, vários livros dele ele viu sendo vendidos não sei aonde, ou ele viu as pessoas baixarem. E eu fico achando engraçado isso do autor, que beleza, ele ganha algum dinheiro com isso, mas ele não ganha o suficiente para ser rico com aquilo. Né? O Carlos Drummond de Andrade foi funcionário público a vida inteira e mesmo assim é o maior poeta brasileiro, etc. Então assim, eu acho que a palavra do século XXI, e a gente está acabando a primeira década do século XXI, é compartilhar, cara. Compartilhar. Então, tá bom, você fez um negócio, já te deu dinheiro, porque as pessoas esquecem isso, que eu faço uma obra hoje, se 1000 pessoas consumirem essa obra, talvez seja o que essa obra representa, porque se essa obra for vendida para 1 milhão de pessoas, é porque essa obra é muito importante. E a gente tem que pensar que existe desigualdade social, né, cara? Quantas pessoas, aí sim, essas pessoas que vivem abaixo da pobreza, da linha de pobreza, ou que realmente tem que ficar se esbofeteando com a vida para arrumar um prato de comida, pô, ela vai ter que comprar um livro, sabe? Então a gente tem que pensar nesse compartilhar as coisas. Eu acho que isso é mais importante também. Mesmo que eu não empreste livro nenhum. Você disse que tem 2 caixas que você quis doar e nunca conseguiu. Cara, aqui em Sobral tem um cara que ele tem uma espécie de... eu não sei se eu vou conseguir pronunciar a palavra. Bicicloteca, um negócio, um nome. É uma bicicleta de biblioteca. Aí ele juntou as duas palavras. E o que é que ele faz? Ele pega uma bicicleta daquelas de carga e ele coloca 2 caixas cheias de livro e aí ele bota lá no Facebook, vou estar no bairro tal. Aí ele encosta lá e abre lá e junta a criança lá. E pessoal, tanto criança como pessoas mais velhas, ele vai nesses bairros justamente que nem você falou. Tem gente que às vezes ele não vai se preocupar em comprar o livro porque ele tem que
questão lá financeira, né? Social. Então ele vai justamente nesses lugares de pessoas que com certeza não vão comprar livros, porque não é da realidade deles. E aí ele chega lá com esses livros e senta lá na praça e ele passa o dia inteiro lá, ele faz esse trabalho aqui e fica até a dica pra você fazer isso. Boa, gostei. Compartilha aí, gente. Vamos compartilhar as ideias, vamos trocar ideia, vamos compartilhar livros, vamos compartilhar podcast também, que esse que era o meu gancho. Eu ia falar pra todo mundo compartilhar o podcast aí com um vizinho, com não sei o que. Podcast é de graça, pô, não vou cobrar. Alô, Rio Grande do Norte. Pois é. Não querendo ser o host carrasco, mas infelizmente eu tenho que ser, senão essa porra não vai pra frente. Isso aí, compartilha o podcast, @Papo Calçada no Twitter, no Facebook, Papo de Calçada podcast.blogspot.com.br, tem lá o nosso blog. De vez em quando tem um offcast, uma indicação ou um tema diferente que o pessoal quer criar uma discussão. De vez em quando um offcast vira um episódio de podcast aqui. Então, pois é, então dá uma lidinha lá, quiser comentar, muito obrigado por estar comentando sempre. Lembrando que esses episódios do Gavetão aí, né, nós estamos chamando especial Gavetão, estão sendo gravados tudo no mesmo dia, então a gente não tá sabendo como é que tá em janeiro, mais ou menos, as coisas. Mas muito obrigado a todos, até agora, dezembro, que compartilhou e vambora que... Inclusive, eu quero falar aqui, ó, se você é um leitor, curte e compartilha. Se você não é, só ouve. E deixa seu amém. Essa introduzindo a leitura vai lendo nossos offcast aí. Valeu, galera. Obrigadão aí, até a próxima. Até semana que vem. Até semana que vem.